E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tudo certo? Olha só, hoje a gente vai comentar os exercícios da aula que eu ministrei, né? Que subiu para vocês aí nesta terça, tá bom? Que fala sobre os gêneros textuais, ou seja, as aulas 25 e 26. Então, pega aí tua apostila, está na página 30, certo? Página 30. E, inclusive, esses exercícios que nós temos aqui neste conteúdo são todos do Enem, tá? Então é muito importante que a gente resolva todos, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns, coloquei alguns e aí vocês continuam respondendo em casa. Pega aí tua apostila, se não estiver perto, dá uma pausa, pega lá a apostila e vem responder comigo, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, página 30, certo? Diz o seguinte: como os gêneros textuais são históricos e muitas vezes estão ligados às tecnologias, eles permitem que surjam novidades nesse campo, mas são novidades com algum gosto do conhecido. Observem-se as respectivas tecnologias e alguns de seus gêneros: telegrama, telefonema, entrevista televisiva, entrevista radiofônica, roteiro cinematográfico e muitos outros que foram surgindo com tecnologias específicas. Neste sentido, é claro que a tecnologia da computação, por oferecer uma nova perspectiva de uso da escrita no meio eletrônico muito maleável, traz mais possibilidades de inovação. Quem disse isso foi o Markuski, que é um teórico da linguística, e ele fala bastante sobre os gêneros textuais, os gêneros discursivos, tá? Então, o que ele está dizendo aqui pra gente? Que com a tecnologia outros gêneros foram surgindo, mas que esses gêneros novos, né, são novos entre aspas, porque eles têm, um gosto do conhecido, ou seja, eles têm ali algo dos gêneros que são antigos, certo? A tecnologia traz suas inovações, mas ao mesmo tempo essas inovações elas são baseadas nos gêneros antigos, tá bom? Então vamos para a questão? A questão vem falando justamente isso, que com o avanço da tecnologia, muitos gêneros foram surgindo, né? Esses novos gêneros, contudo, não são totalmente originais, porque eles inovam em alguns pontos, e aí remetem também a gêneros pré-existentes, ou seja, os antigos, como em um desses casos aqui. Então, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta, para você marcar aí na página 31, é a letra A. O gênero e-mail mantém características dos gêneros carta e bilhete, porque o gênero e-mail é um gênero da era da tecnologia, certo? Mas ele não é fruto do acaso, ele tem ali uma característica que se baseia então nos gêneros antigos, que são justamente a carta e o bilhete, né? Gêneros aí utilizados desde quando as pessoas começaram a poder escrever, né? Então, há muito tempo atrás, antes dos nossos bisavós. Certo, gente? Então, a letra correta aqui é a letra A, ok? Beleza? Então, vamos continuar. Agora nós vamos para a questão 2, tá? Que também é do Enem e traz uma frase linda de um livro da nossa literatura brasileira, do livro Grande Sertão Veredas, que é do Guimarães Rosa, tá? Então vamos lá, a frase diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Linda essa frase, hein? Então, essa frase aqui, ela faz parte do romance Grande Sertão Veredas, que o protagonista é o Riobaldo e ele narra sua trajetória de jagunço, né? A leitura do trecho permite identificar que o desabafo dele se aproxima de quê? Olha só, se aproxima do aforismo, letra D. O que é aforismo? Aí você teria que pesquisar, né? Olha só, aqui diz assim, que é porque ele expõe uma máxima em poucas palavras. E o aforismo é justamente isso, quando nós temos uma máxima, uma sentença. Quando eu falo máxima, é uma frase, é uma sentença, uma frase de valor, tá? A gente estuda isso em filosofia e em retórica também. Então, é uma máxima, ou seja, uma frase, que em poucas palavras consegue dizer o que quer, que é exatamente o que a gente tem aqui nessa frase, tá? Que diz
que a vida é assim, esquenta e esfria e etc, mas o que ela quer da gente é coragem, tá? Uma frase bonita aí de efeito que nós temos nesse romance. E aí a gente tem aqui, ó, outras referências a outros gêneros textuais, mas nesse caso é a letra D, tá bom? Porque expõe em poucas palavras uma afirmação, uma máxima, beleza? Agora vamos para a questão 4, página 32, tá? Tem várias aí, tem até a sexta, eu estou respondendo 3 aqui e vocês respondem aí as outras, tá bom? Vamos lá. Questão 4. Aqui já vai falar do gênero entrevista. Nesse caso, é uma entrevista com o Tony Bellotto, tá? Que ele diz assim, que a frase inicial da entrevista diz: a língua é rock. Guitarrista dos Titãs e escritor completa 10 anos à frente de um programa televisivo em que discute a língua portuguesa por meio da música. Aí na primeira pergunta diz assim: o que o atraiu na proposta de Afinando a Língua? E aí a resposta diz: no começo, em 99, a ideia era fazer um programa que falasse de língua portuguesa usando a música como atrativo, principalmente para os jovens. Com o passar do tempo, ele foi se transformando num programa sobre a linguagem, usado em letras de música, no jornalismo, na literatura, de ficção e na poesia. Como não sou um cara de TV, trago a experiência de escritor e músico e sempre participo de forma mais ativa do que como um mero apresentador. Estou nas reuniões de pauta e faço sugestões nos roteiros, mas o conteúdo é feito pelo pessoal do Futura. Beleza, aqui a gente tem uma pergunta e ele então responde explicando como que começou essa proposta aqui desse programa, né, que traz a ligação da língua portuguesa com as letras de música. E aí a próxima pergunta diz: quais as vantagens e desvantagens do ensino da língua por meio das letras de música? E aí na resposta ele fala: não sou pedagogo ou educador, então só vejo vantagens, porque as letras de música usam uma linguagem que é a do dia a dia, principalmente dos jovens. A música é algo que lhes dá prazer e didaticamente pode fazer às vezes de algo que o aluno tem a noção de ser entediante, estudo da língua, sentar e abrir um livro. Ao ouvir uma música, os exemplos surgem. A grande vantagem sempre foi a ideia do programa. E a gente sabe que é bem verdade, né? Quando a gente traz uma música, quando eu coloco para vocês, ou quando vocês ouvem, quando eu cito nas aulas, como eu fiz agora na aula de literatura, né? Com o exemplo da música do Caetano Veloso, falando do barroco, sobre o querer e o não querer, a gente percebe claramente como que a música influencia e ajuda nesse processo de aprendizado de algum conteúdo, certo? Então aqui a gente percebe o gênero entrevista, né? Agora vamos para a pergunta. Os gêneros textuais são definidos por meio de sua estrutura, função e contexto de uso, que foi o que eu falei na videoaula. Tomando por base a estrutura dessa entrevista, observa-se que, nesse caso, o que a gente pode observar? Olha, a pergunta diz assim, ó: tomando por base a estrutura, então você vai focar na estrutura, não é a pergunta que está pedindo para você comentar sobre o significado do tema, né, que está falando de língua portuguesa, de música, não. Está falando de estrutura. Então, o que a gente pode observar? Letra A organização em turnos de fala reproduz o diálogo que ocorre entre os interlocutores. Super fácil, né? Por quê? O que a gente consegue descobrir que é uma entrevista? A gente está passando assim um jornal. A gente vê, olha, aqui é uma entrevista. Porque a gente vê logo, né? Pergunta-resposta, de modo destacado. E assim a gente já sabe. Isso tem a ver com o estilo, com o formato do gênero, que foi exatamente o que eu falei para vocês na videoaula, porque isso caracteriza o gênero textual, beleza? Maravilha? Respondam as outras, tá? Respondam aí e espero que vocês tenham entendido esse assunto. É um assunto bem legal que faz parte do nosso dia a dia. Um abraço e até a próxima aula.